Então, agora eu vou deixar aqui com a Anne para contar um pouco da vida da Clarice Lispector e resumir tudo o que aconteceu. Clarice nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1926. Os Lispectors emigraram da Rússia para o Brasil no ano seguinte. Em 1929, ela se mudou para Recife. Aos 12 anos, órfã, se mudou para o Rio de Janeiro. Ingressou no curso de Direito na Faculdade Nacional de Direito. Se casou em 1943 e sua primeira obra foi aos 19 anos, Perto do Coração Selvagem. Em 1976, foi convidada para participar do Congresso Mundial de Bruxaria na Colômbia. Foi uma das vozes mais importantes da literatura brasileira. Morreu em 1977, logo após a publicação da sua obra A Hora da Estrela. E há uma curiosidade, em 1944, auxiliou na guerra como assistente de enfermagem na Força Brasileira. Depois de saber um pouco da vida da Clarice Lispector, eu vou falar de um dos livros que ela escreveu. Laços de Família é uma coletânea de contos que gerava em torno de desentendimentos familiares. Foi publicada em 1960, na terceira fase do modernismo. E essa terceira fase se caracterizava por conta de ser depois da Segunda Guerra Mundial, era uma linguagem um pouco complicada e a Clarice em si, ela usava muita epifania, muita reflexão de consciência, tipo, na verdade nada ocorria no cotidiano, a cena mesmo, a importância não era no conteúdo, e sim na mente dos personagens. Ela trabalhava muito nessa avaliação psicológica, no que eles estavam pensando, no que eles estavam sentindo, se caracterizava muito por acontecer algo, tipo como no nosso conto, que é o amor, a quebra do ovo, e nessa quebra de alguma coisa ou de algo que meio que surgia a libertação daquele problema que o personagem em si passava. E isso caracterizava tipo a libertação e começava entre aspas, o clímax da história. Só que a Clarice nunca foi uma escritora de escrever livros com início, meio e fim. O único livro que ela fala sobre isso é Na Hora da Estrela. Mas isso reflete muito no nosso da história. Só que a Clarice nunca foi uma escritora de escrever livros com início, meio e fim. O único livro que ela fala sobre isso é Na Hora da Estrela. Mas isso reflete muito no nosso dia a dia. A gente sempre quer entender o que acontece antes daquele personagem ou o que acontece depois, que no caso do conto. Só que a vida não é assim, você não acompanha todas as etapas. Os seus pais conhecem seu início e meio da sua história, mas eles não vão conhecer o final, porque obviamente eles vão ter morrido antes de você terminar a sua vida. Você não conhece o final nem o início da vida de quase ninguém. Se você for o seu namorado, você não vai conhecer o início da vida dele antes de você. Então meio que isso é uma reflexão que ela também faz a gente sentir, pra refletir sobre isso, que a vida você nunca vai saber o início, o meio e o fim. E por que você teria que entender isso na literatura, sendo que a literatura é pra refletir, tipo, a nossa vida. Também trabalhava muito como monólogos interior. Não necessariamente tinha que ter diálogos entre dois ou mais personagens. Era sempre isso na cabeça. Um outro conto da coletânea, que no caso, o nosso livro que a gente leu, Clarice na Cabeceira, que tem vários outros contos de outros livros dela, não necessariamente Laços de Família. E nesse livro fala sobre um conto de uma galinha e uso da metalinguagem, emprego do fluxo de consciência. É parecido com a epifania, mas não pode se caracterizar como epifania, porque a personagem está pensando em algo
como a Ana estava pensando sobre o jantar, os filhos e tudo mais, só que ela não estava nesse mesmo ambiente, ela estava dentro de um bonde e do nada ela volta para outra coisa, daqui a pouco volta para terminar. Esse fluxo de consciência é simultâneo e rapidamente nunca acaba. Também o objetivo da Clarice é atingir as regiões mais profundas da nossa mente. Ela meio que não... Ela joga algumas pistas do que vai acontecer ou do que está acontecendo e a gente que cria um final, a gente que cria uma interpretação. Não tem uma única interpretação para o conto. Eu posso ter uma interpretação do que o cego significava, ela pode ter outra e vários leitores podem ter outras interpretações diversas. Porque a Clarice não fecha isso. Ela meio que deixa para nossa imaginação, para nossa mente criar isso e entender o que acontece no livro. E por que se caracteriza na terceira fase do modernismo? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Hitler, né, como todo mundo sabe, usou muita propaganda, usou muita mídia para manipular as pessoas. E como a Clarice não queria que as obras dela fossem facilmente manipuladas, ela usava uma linguagem muito difícil, para só quem era intelectual ou realmente o público que ela queria atingir entendesse isso. Por isso que a linguagem é tão complexa e você fica às vezes, tipo, como na abertura, sem entender nada, faz algumas caretas, porque você realmente não é um tipo de texto que você lê uma vez e interpreta. Você tem que ler várias e várias vezes e pode-se dizer que cada vez que você lê, você entenda de uma